amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao programa Cenário Bíblico. Hoje eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre a vida de Agar. Exatamente, pessoal. A história de Agar é muito importante. Porém, tem muita gente em todo o Brasil que tem dificuldades de formalizar um sermão baseado na história de Agar. Portanto, eu vou deixar detalhes importantíssimos, detalhes que provavelmente você que está me assistindo agora nunca ouviu falar. Portanto, meu amigo e minha amiga, pegue o papel e a caneta, se assente no sofá e vamos aprender com a Bíblia Sagrada. Porém, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar aquele like e divulgar os meus vídeos para que mais pessoas em todo o mundo tenham o pleno conhecimento da palavra de Deus. Pessoal, a história de Agar é poderosa e também sistemática. Porque se você fizer uma pesquisa detalhada, você vai entender que a história de Agar começa no livro de Gênesis, capítulo 12. Exatamente. Porque em Gênesis, capítulo 12, fala que Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus e veio para a terra de Canaã. Até aí, tudo bem. Mas quando chegou em Canaã, houve uma grande fome. E aí, pessoal, Abraão saiu da posição. E Abraão não entendeu este propósito da fome e foi para a terra do Egito. E quando Abraão chegou na terra do Egito, Abraão ficou com medo, porque Sara, esposa de Abraão, era muito bonita. E Abraão ficou com medo de morrer e pediu que Sara mentisse. E Sara mentiu, entre aspas, dizendo que Abraão era o seu irmão. Na verdade, Abraão era realmente irmão de Sara, por parte de pai. Só que Abraão omitiu que Sara também era a sua esposa. E aí, pessoal, você entra na terra do Egito e já vai premeditando uma mentira. E isto vai ocasionar um problema gigantesco, não é verdade? E quando chegou no Egito, Abraão mentiu, dizendo que Sara era somente a sua irmã. Então Faraó tomou Sara e levou para o harém por um ano. Exatamente, pessoal. Abraão ficou solteiro por um ano no Egito. Porque quando você sai da posição, quando você mente, obviamente, meu amigo, a casa vai cair. Não é verdade? E foi isso que aconteceu. Primeiro, ele saiu da posição e foi para a terra do Egito. Segundo, ele mentiu. E aí, meu amigo, as coisas foram desandando, caindo sobre a vida de Abraão. Exatamente. Então, meu amigo, depois de um tempo, Abraão começou a orar, pedindo misericórdia a Deus. E Deus foi até Faraó e disse para Faraó: entrega a mulher de Abraão, entrega Sara a Abraão. E Faraó obedeceu à voz de Deus. Porém, meu amigo, segundo as leis antigas de Nuzi, que é uma lei babilônica, além de Faraó entregar Sara a Abraão, Faraó também deveria pagar uma multa. Exatamente. Foi aí que Faraó trouxe camelos, jumentos, servos e servas, e também trouxe uma serva por nome Agar e entregou a Abraão. Então, meu amigo, se você fizer uma pesquisa aprofundada sobre a vida ou a biografia de Agar, você vai entender que Agar era filha de Faraó. Tá bom? Esta aqui é a primeira pérola que eu estou deixando para você. Tá bom? A primeira pérola. Exatamente, meu amigo. Agar era filha de Faraó. Porém, o que você deve entender é o seguinte: Faraó tinha aproximadamente 14 mulheres e 70 concubinas.
na verdade, Agar era filha de Faraó através de uma concubina. Tá bom, meu amigo? Então, Agar era uma princesa. Agar era uma princesa. É uma pérola gigantesca, não é verdade? Para você colocar na introdução do seu sermão. E Agar, além de ser uma princesa, ela não era negra, como a maioria sugere. Tá bom, meu amigo? Ela, na verdade, era uma egípcia. Era uma egípcia. Porém, todo mundo sabe que Faraó era egípcio. Mas a concubina de Faraó, mãe de Agar, não era egípcia. Então, meu amigo e minha amiga, se você fizer uma pesquisa detalhada, Agar não era totalmente negra. Ela era uma mulher morena. Tá bom, meu amigo? Agar era morena. O pigmento da pele era morena e não negra, como a maioria sugere. Tá bom? Então vamos lá. Abraão era moreno puxado para o branco, chamado aqui de galego. Sara também era de cor morena puxada para o branco. E Agar era uma morena puxada para o negro. Tá bom, meu amigo? Então tem sim uma diferença do pigmento da pele de Abraão, de Sara, em relação a Agar. Tá bom? A história de Agar, portanto, é registrada no livro de Gênesis, capítulo 12, Gênesis, capítulo 16 e Gênesis, capítulo 21. Tá bom? Onde a Bíblia diz que Isaac, filho de Sara com Abraão, estava desmamando com 4 anos de idade. E houve uma grande festividade na casa de Abraão, porque Isaac estava desmamando com aproximadamente 4 anos de idade, e Ismael, que na época tinha 18 anos, era um jovem, estava criticando de Isaac, entendeu? E aqui, neste capítulo 21, você vai ver que a coisa ficou feia, porque Sara mandou que Abraão mandasse Agar ir embora. Por que Sara mandou Agar ir embora? Meu amigo, a Bíblia diz o seguinte, que Ismael estava sorrindo, zombando de Isaac. Mas quando você pega uma Bíblia mais antiga, você vai entender que ele não estava zombando. Ele estava tentando matar Isaac. Exatamente. A história diz o seguinte, que Agar chamou Ismael e falou: Ismael, mata o seu irmão Isaac. Está entendendo? Então, a questão da palavra zombaria nos originais significa o seguinte: Ismael estava puxando uma flecha, tá bom? Em um arco, tentando matar Isaac. É por isso, meu amigo, que Sara perdeu a cabeça. Porque você vê que o demônio ou o diabo estava por detrás de Agar e de Ismael, tentando matar o projeto de Deus. Quem era o projeto de Deus, meu amigo? Quem era o projeto de Deus, minha amiga? Isaac. Isaac era o projeto de Deus. Por isso, Agar e Ismael estavam tentando matar Isaac, que era o projeto de Deus. Aí Sara chamou Abraão e falou: despede, manda ir embora, tanto a escrava Agar, quanto também o seu filho Ismael. Tá vendo, meu amigo, que por detrás da Bíblia tem uma outra história? Tá vendo, meu amigo, que nem tudo é heresia? Porque jamais Abraão mandaria Agar e o seu filho Ismael ir para fora de casa sem uma queixa formal, não é verdade? Ou sem motivos. Então tinha um motivo real, e o motivo real é que Ismael estava
tentando matar Isaac com uma flecha. E aí, Sara pediu realmente que Abraão mandasse Agar e Ismael para fora de casa. Esta é a terceira pérola que eu deixo para vocês, tá bom? Foi por isto, meu amigo, que eu elaborei este livro, a revelação completa do livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Meu amigo e minha amiga, esse livro, com 700 páginas, é um dos melhores livros do Brasil. Se ainda você não adquiriu este livro, adquire imediatamente. Porque neste livro eu trago a história de Agar, a história de Abraão, a história de Sara, a história do rei do Egito. Na verdade, existem detalhes nesse livro que a maioria dos pregadores brasileiros nunca ouviu falar. Com detalhes em hebraico, aramaico, grego, latim. Tá entendendo? É óbvio que você está gostando desse vídeo sobre Agar. Mas neste livro, eu vou trazer detalhes muito mais profundos sobre os personagens da Bíblia Sagrada, tá bom? Então adquira este livro o mais rápido possível, tá bom? Também tem a apostila CBM. Se você não adquiriu essa apostila para a formação de obreiro, adquira o mais rápido possível. É uma das melhores apostilas para a formação de obreiro, tá bom? Então aqui tem ética cristã, ética do obreiro, começando pelo membro, tá bom, de uma igreja, até chegar ao pastoreado, tá bom? Então, meu amigo, aqui nessa apostila você vai encontrar detalhes que a maioria dos obreiros não conhece. Então adquira o livro, adquira a apostila, tá bom? Então vamos voltar a falar sobre Agar, porque tem detalhes nessa história que você nunca ouviu falar. Observe, meu amigo, observe, minha amiga, que eu estou deixando detalhes importantíssimos, tá bom? Eu deixei aqui que Isaac tinha 4 anos e Ismael estava com 18 anos quando saiu de casa, tá bom? Muitos pregadores acham que Ismael nessa época era uma criança, mas não era, tá bom? Era um rapaz de 18 anos de idade, tá bom, meu amigo? Isaac tinha 4 anos e a diferença de idade entre Isaac e Ismael era de 14 anos. Então nesta época Isaac tinha 4 anos e Ismael, com 18 anos de idade, estava tentando matar Isaac, que tinha 4 anos de idade. Agora Abraão manda trazer pão e água, entrega a Agar e a Ismael e manda sair para fora de casa. Meu amigo, isto aqui não é um suicídio, tá bom? Na verdade, Abraão tinha várias fazendas e houve ali um contrato. Qual foi o contrato? Olha, Agar, o seu filho Ismael está tentando matar Isaac. Eu vou entregar para você pão e água e você vai para outra fazenda, porque Abraão era um grande fazendeiro. Então Abraão tinha muitas fazendas em vários territórios. Então o contrato dentro dos originais mais antigos do mundo foi que Agar com Ismael fosse para outra fazenda. Aí, meu amigo, Agar não obedeceu a voz de Abraão e de Sara, nem a de Deus. Ela tentou ir para o Egito, uma viagem, meu amigo, de aproximadamente 11 dias. Tá vendo que esse detalhe também é de suma importância? Porque você está aprendendo bastante detalhes importantíssimos. Aprendeu sobre Agar, né, que era filha de Faraó, aprendeu que Agar era morena, aprendeu que Isaac tinha 4 anos e Ismael 18, aprendeu também que Abraão não mandou Agar ir para o deserto, e sim para a fazenda, e ela seguiu, né, o seu próprio conceito, e aí ela foi para o deserto de Berseba. Exatamente, Gênesis capítulo 21. Agar foi para o deserto de Berseba.
E aí, meu amigo, minha amiga, tudo isso que eu falei aqui é para a introdução da sua mensagem, tá bom? Porém, o que podemos observar é que é o seguinte: Agar saiu sem direção. Primeiro detalhe, saiu sem direção. Abraão mandou Agar ir para a fazenda, não é verdade? Deu pão e água, não deu dinheiro, não deu ouro, não deu prata. Por que Abraão não deu dinheiro, não deu ouro e não deu prata? Porque na verdade Abraão estava dizendo: Agar, tu vai para outra fazenda, fica lá na outra fazenda, cria o menino lá que eu vou sustentar o menino na outra fazenda. E ela foi para o Egito, tá bom? Ela foi para o deserto de Beerseba. Então, meu amigo, aqui você vai fazer uma apresentação. Primeiro, Agar saiu sem direção. Agar saiu sem direção, debaixo da desobediência. Tá vendo? Então, ela não marcou o caminho. E isto é um problema sério, porque você tem que analisar o teu caminho que você está trilhando, tá bom? Porque o teu caminho que você está trilhando pode te levar para um despenhadeiro da vida. Se você não souber voltar, isto vai ocasionar um grande problema, que pode até levar à morte ou ao suicídio, tá bom? Se você não guardar o teu caminho, você pode ser levado ao suicídio. Então ela, Agar, foi para o deserto sem GPS, sem objetivo, sem finalidade, sem alvo. Então, meu amigo, você tem que tomar cuidado com o teu propósito, com o teu caminho, tá bom? Então é o seguinte: você precisa criar um mapa espiritual da tua vida. Você tem que ter senso de direção, espiritualmente falando. Porque tem muita gente morrendo atualmente porque não tem senso de direção, porque não tem GPS espiritual. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá bom? Então, você tem que ter o GPS, você tem que ter um objetivo para andar neste caminho, você tem que ter finalidade, você tem que ter um alvo. Quem é o teu alvo? Cristo. Então, Agar, ela não tinha esses objetivos, tá bom? Não marcou o caminho, não tinha senso de direção, não tinha um GPS espiritual, que a Bíblia é o caminho, não tinha objetivo, portanto, não tinha finalidade, não tinha um alvo, não tinha um mapa, não tinha um termômetro. Meu amigo, esses detalhes que eu estou falando aqui servem para você colocar no sermão, porque tem muita gente na igreja que estão entrando no deserto porque não tem esses equipamentos, tá bom? Você tem que formalizar o teu mapa. Então o primeiro detalhe é este, tá bom? É você ter senso de direção. Agar não tinha senso de direção. Segundo, Agar estava no campo dos talvez. Talvez eu encontre um poço. Não é verdade? Ela tinha pouca água, ela tinha pouco pão, ela deveria ir para outra fazenda. E o que é que Agar faz? Agar vai para o deserto, sem senso de direção, sem o mapa na mão. E aí ela entra no campo dos talvez. Talvez Deus me abençoe, talvez eu encontre um poço, talvez eu chegue até a terra do Egito. Meu amigo, isto é um perigo, tá bom? E aí, nesse campo do talvez, campo da dúvida, tá bom? Você pode encontrar a decepção, tá bom? No campo do talvez, a fraqueza de fé. Você tem que ter confiança e você tem que ter um mapa para você trilhar o seu caminho e sair do campo dos talvez, tá bom? Você tem que ter fé, não é talvez. Você tem que ter realeza, você tem que ter firmeza, você tem que ter objetividade, objetivo, tá bom? Você tem que ter um alvo, porque se você não tiver tudo isso, você vai ficar no deserto como Agar ficou. Então, meu amigo, o terceiro detalhe é o seguinte: Agar
achou que morreria sem cumprir o projeto de Deus. Então, meu amigo, no momento da prova, parece que você vai morrer sem cumprir os objetivos que Deus traçou para a sua vida. Porém, você tem que ter fé. Então, meu amigo, o terceiro detalhe é o seguinte: Agar achou que iria morrer sem cumprir os projetos de Deus. E aí você tem que entender que você não vai morrer fora do tempo. Você vai morrer ou ser arrebatado dentro do tempo, quando o projeto de Deus se cumprir na sua vida. Quarto, achou que o projeto ia morrer. Olha aí, meu amigo, no terceiro ponto, Agar achou que iria morrer sem cumprir o projeto de Deus. No quarto ponto, Agar achou que Ismael, que era o projeto de Deus, iria morrer fora do tempo. Então assim, meu amigo, quando você entra em uma grande prova, em uma luta da vida, você acha que tudo está acabando. Mas Deus tem um propósito. Ou seja, nem você vai morrer, nem o projeto de Deus vai morrer na sua vida. A promessa que Deus prometeu vai se cumprir na sua vida e também no seu projeto. Se Deus falou, acalme e espere. Então, no quinto tópico aqui, Agar colocou o projeto de Deus, que é Ismael, debaixo de um espinheiro. Então, quando Agar viu que estava perdida no deserto de Beerseba, o que ela fez? Ela viu um pé de espinho, que é símbolo do pecado, pegou Ismael, que era o projeto de Deus, e colocou na sombra do pecado, na sombra do pé de espinho, do pecado. Então, tem muita gente que quando a casa está caindo, se rende ao espinheiro, se rende ao pecado, se rende à sombra do pecado. E foi isso que aconteceu. Quando Agar viu que a casa estava caindo, que não tinha mais solução, o que Agar fez? Pegou o projeto de Deus, a promessa de Deus, que era Ismael, e colocou debaixo do pé de espinheiro. Você tem que tomar cuidado, porque tem muita gente na igreja que tem projetos. Tem muita gente na igreja que tem um chamado extraordinário. Porém, quando a luta chega, eles pegam a Bíblia, o projeto da pregação, pega o CD, que é o projeto da adoração, e coloca debaixo do pecado, né? Esquece de Deus e agora fica na sombra do espinheiro. Isso aqui, pessoal, é um perigo. Isso é um perigo, você se render ao pecado, porque a Bíblia diz que um abismo, um pecado, chama outro pecado, tá bom? A solução não é você se render ao pecado. A solução, meu amigo, minha amiga, é você clamar a Deus, tá bom? Então, no quinto tópico, Agar colocou o projeto debaixo do pé de espinheiro, na sombra do pecado. No sexto tópico, Agar se afastou por 150 metros, tá bom? Para não ver o menino morrer. Você entendeu? Ela pegou o projeto de Deus, colocou debaixo do pé de espinheiro e se afastou 150 metros e ficou ouvindo. Por quê, meu amigo? Não adianta você fugir por inteiro. Não tem como você fugir por inteiro. Nesse sexto tópico, podemos aprender aqui que você não tem como fugir. Você pode deixar o seu chamado debaixo do pé de espinheiro. Você pode se afastar por 150 metros, tá bom? Você pode ficar de longe, porém você ainda vai ouvir o barulho. Agar não conseguia ver o menino chorar, mas ela conseguia ouvir, tá bom? Talvez você que está me vendo agora, nesse vídeo, não consegue ver o projeto de Deus, a promessa de Deus. Talvez você está cego, porque Deus prometeu e você está na prova, não é verdade? Porém, meu amigo e minha amiga, você pode se afastar, pode estar cego, mas os teus ouvidos ainda vão ouvir a voz do projeto de Deus clamando, tá bom? Não adianta fugir. Você pode sumir,
mas Deus ainda vai gritar bem alto na sua vida, no seu coração, dizendo o seguinte: não é hora de morrer, não é hora de parar, a minha promessa precisa se cumprir na sua vida. É isto que estava acontecendo com Agar. Ela colocou o menino debaixo do pé de espinheiro, se afastou por 150 metros, o menino começou a clamar, o menino começou a chorar. O projeto de Deus, a aliança de Deus, começa a clamar dentro de você. O projeto de Deus está gritando bem alto dentro de você, dizendo o seguinte: eu preciso viver, eu preciso me levantar, eu preciso tomar água. Então, meu amigo, tem algo de Deus gritando. Então, meu amigo, minha amiga, tem algo de Deus gritando forte dentro de você. É o menino, é a promessa, é o choro que você deixou lá, debaixo do pé de espinheiro, debaixo do pecado. Deus está dizendo para você agora: ouça a voz que está dentro de você, dizendo: ainda não acabou, ainda há esperança, é hora de se levantar, tá bom? Esse sexto detalhe aqui é muito importante. Então, meu amigo, o sétimo detalhe, o sétimo, é muito importante, porque Agar, ela deixou o projeto de Deus, deixou o menino debaixo do pé de espinheiro, foi para um outro lugar, porém, Agar não quebrou o vaso. Exatamente, ela guardou o vaso. Isto aqui, pessoal, a sétima pérola, ou o sétimo detalhe, é muito importante, porque tem gente quebrando o vaso, não é verdade? Agar estava desesperada. Agar deixou o menino morrendo debaixo do pé de espinheiro. Agar se assentou em outro lugar, porém Agar não quebrou a vasilha. Ela ainda tinha um pouco de esperança, tá bom? Talvez ainda tenha um pouco de esperança. Esse pouco de esperança que há na sua vida é a luz no fundo do túnel que Jesus vai usar para trazer um grande livramento para você, tá bom? Pode ter certeza disso, pode ter certeza. Foi aí que o anjo chegou e falou: levanta. Então, meu amigo, depois que você passar por esse período de prova, Deus está dizendo: levanta. Ou seja, a primeira voz do anjo aqui, dentro da teofania ou da cristofania, é o seguinte: levanta. Porque quem está de pé consegue levantar outras pessoas. Então, se o teu Ismael está caído debaixo do pé de arbusto, debaixo do pé de espinho, na sombra do pecado, Deus está mandando uma palavra para você: levanta. Esta é a palavra. Olha para mim agora, por favor. Deus está dizendo: levanta. Onde você deixou o menino? Onde está o teu projeto? Deus está perguntando, está me usando, você que está no sofá, no seu trabalho, me assistindo agora. Deus está perguntando: onde está o teu projeto? Pega o menino. Está vendo, meu amigo? Olha para mim novamente. Pegue o menino. O menino é projeto. Pegue o menino. Deus está dizendo: pegue o projeto que eu te entreguei. Você deixou o projeto lá atrás. Você se afastou do projeto. Você se assentou. Quem está assentado, meu amigo, não consegue fazer a obra de Deus de forma legal, de forma adequada. Deus está dizendo: você que está assentado espiritualmente, levanta agora mesmo. É a ordem. Levanta. E Agar se levantou. Pegue o menino pela mão. Está vendo, meu amigo, que o menino não é mais criança? Deus poderia dizer: pega o menino no colo. Mas o menino tinha 18 anos de idade. 18 anos de idade. O projeto que Deus entregou na sua vida é um projeto grande. É um projeto antigo. É um projeto velho. É um projeto que Deus quer dar o término. Por isso está escrito: pegue na mão. Você não dá conta de abraçar o teu projeto, que é grande. Você não dá conta de pegar o projeto no colo, mas pegue pela mão.
pela mão, porque quando você tomar a atitude de pegar na mão, Deus vai entrar em ação. E aqui vai dizer, quando ela pegou o menino pela mão, os olhos dela se abriram. E ela viu um tanque, ela viu um poço. Está entendendo? Ela viu um poço. Olha que coisa linda. Na verdade, o poço estava ali, cavado há muito tempo pelos beduínos. Tá bom? Mas o poço estava encoberto. Segundo a lenda, segundo a história, tinha uma parede de pedra naquele local. Tá bom? E ela não conseguia ver a fonte. Mas quando ela pegou a mão do menino, ela ouviu o barulho das águas. E ela foi até a rocha, a parede de pedra que estava ali cavada. E quando ela empurrou a parede de pedra cedeu. E ela entrou dentro daquela caverna. Era uma fonte de água, cavada pelos beduínos, homem do deserto. O poço já existia, meu amigo. É isso que Deus está explicando. Não precisa acontecer coisas novas na tua vida. O que precisa é você se realizar com as coisas velhas. Deus está dizendo, eu não quero fazer coisas novas. Eu quero que as promessas antigas se cumprem na sua vida. É isso que Deus está dizendo. E ela tomou o menino, colocou assentado, foi na caverna, pegou água com a vasilha, não quebre a vasilha, e trouxe para o menino. Deu para o menino. E naquela caverna ela morou por muito tempo. Ali ela vendia água para todos os passageiros daquela via. Ela começou a exportar água. Ela começou a mandar água para muitos lugares. Águas, mineral. Exatamente, pessoal. E a história diz que o menino cresceu. O menino Ismael se casou com a egípcia. Porque, segundo a história, Ismael casou com a prima dele lá do Egito. Ou seja, Agar foi buscar uma esposa no Egito. Agar foi buscar uma sobrinha. Trouxe uma sobrinha dela, de Agar. E casou-se com Ismael. Ismael casou com a prima. E aí gerou uma grande nação chamada de árabes. Todo mundo conhece a história dos árabes. Que hoje, meu amigo, não serve a Cristo, os árabes. Mas os árabes, hoje, têm a própria Bíblia deles, chamada de Alcorão, não é verdade? Tem o Deus dele, que é chamado de Alá. Tem o profeta deles, que é chamado de Maomé. Não é verdade? Veja que os árabes é uma das nações mais poderosas do mundo. Uma das religiões mais poderosas do mundo. Isto porque, meu amigo, se Deus falou, está falado. Se Deus quer te abençoar, Ele vai te abençoar. Então, levante a cabeça, meu amigo, minha amiga, e siga. Levante o projeto de Deus. Deixa Deus te abençoar. Vá à igreja, se reconcilie com Cristo. Tá bom? Você que se distanciou, vá à igreja. Volte para Cristo. Você que é crente, é cristão, mas está desviado dentro da igreja. Você que é obreiro, mas se desviou. Tá bom? Está no deserto. Deus está dizendo, pegue o projeto que eu te entreguei. Pegue o real projeto. Pare de ficar debaixo da sombra do pecado. E pratique as coisas certas. Porque Deus quer te abençoar grandissimamente. Não com esse tipo de bênção que você está sendo abençoado. Deus quer te abençoar com as bênçãos dos céus. Tá bom? Então que Deus te abençoe no nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like e também divulgar os meus vídeos, tá bom? Que Deus abençoe em o nome de Yeshua HaMashiach. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão?
A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira. 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros. 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão. 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão. 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico. 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro. 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372